Bom, então, boa tarde a todos e a todas, comunidade acadêmica da Universidade Federal de Alfenas e todos os demais espectadores. Nós estamos reunidos hoje aqui para conversar com os professores Gabriel Hornig e Marta Rovai. É uma alegria muito grande recebê-los aqui, professores. O professor Gabriel, que é do ICB, do Instituto de Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Alfenas, mas que hoje se encontra em Portugal. Ele pode nos explicar melhor essa circunstância dele daqui a pouco. E a professora Marta, professora do ICHL, Instituto de Ciências Humanas e Letras, dessa mesma universidade. Nós temos o tema da nossa conversa hoje é comunicação, mídia e educação, o potencial da live para a promoção de eventos acadêmicos. Durante esse tempo atípico que vivemos de pandemia, nós somos obrigados a nos reinventar, nós somos obrigados a buscar maneiras alternativas, não só para interagirmos, como também para fazermos as nossas atividades acadêmicas. E é sob essa perspectiva que a gente começa a conversar com os professores Gabriel e Marta, perguntando a eles sobre a visão deles, da experiência deles de vida, como que essas lives, como essa que estamos fazendo, podem ser instrumentos de educação, instrumentos mediadores do processo de ensino-aprendizagem e podem nos auxiliar no dia a dia, na interação com nossos estudantes. Em primeiro lugar, gostaria de passar a palavra ao professor Gabriel, em seguida ele passará à professora Marta, de forma natural, e agradecê-los mais uma vez por essa contribuição conosco, por essa conversa conosco aqui no SEAD da Unifal. O professor Gabriel, muito bem-vindo e a palavra é sua. Boa noite Marta, boa noite Eric, boa noite Cássio. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento, né, para poder compartilhar um pouco da nossa experiência com relação ao uso dessas tecnologias. O Eric falou, né, eu estou como professor na Universidade Federal de Alfenas e, no momento, a partir de um termo de cooperação com a Universidade do Minho, aqui trabalhando no Centro IDEA, que é um centro de inovação e desenvolvimento e aprendizagem, inclusive um centro que tem tido um papel chave para a atuação dos cursos à distância, para a atuação dos professores por meio da internet, né? E, inclusive, um dos pontos chaves que a gente tem trabalhado atualmente são as redes sociais, o uso das lives, tanto no Zoom quanto no Facebook, em breve, né? O Facebook a gente tem usado muito para a questão de materiais, de discussões, divulgações. Então, foram experiências bem interessantes que estamos tendo aqui com os professores, né? Eu tenho usado o Facebook já desde o seu início, né? E tive ótimas experiências criando grupos para trabalhar com os alunos no Facebook. Então, criando grupos privados, né, para trabalhar com as turmas. E aí eu comecei a expandir isso para grupos públicos, grupos abertos. Então, são dois projetos hoje ativos, que é o projeto Pensando em Códigos, que é o projeto onde nós ensinamos, eu e minha equipe, como trabalhar a programação para crianças e para jovens, e um outro projeto que é o projeto Cerveja Consciência, né? Todo mundo fica feliz quando fala de cerveja aqui, né? Onde a ideia também da universidade é criar esse contato com a comunidade por meio da rede social. E aí nós produzimos materiais, produzimos imagens, vídeos, e aí nós estamos também com lives, né? Ano passado, por exemplo, nós tivemos uma sequência de lives onde abordamos temas desde princípios da produção cervejeira, abordamos as questões de enzimas, montar receita, convidamos pessoas externas para falar
Então, falar sobre beer sommelier, falar sobre a fermentação. E aí o que nós temos percebido é que o Facebook ele tem dado ótimos resultados, né? Por quê? Porque as pessoas rapidamente elas conseguem se conectar, né, com pouco recurso. Você tem as notificações, então você está lá no Facebook ou está no seu celular, começou uma live, você pode fazer um watch party, né? E aí convidar os seus amigos. Então tem ferramentas também que você pode começar a espalhar esses vídeos para as pessoas. Então é possível eu chegar ali no Facebook e falar, olha, tá passando um vídeo legal. Eu vou lá e compartilho, crio um watch party, coloco isso daí público, e aí as pessoas podem começar a assistir em conjunto. Então, imagine que eu estou numa turma ou estou nessa relação de projeto de extensão, né? E quando a gente fala, então, das lives para o ensino, é não só para o ensino formal da graduação, mas também pensando na extensão universitária, né? Ainda mais hoje, numa sociedade tão carente de informações sérias, né? Eu tenho acompanhado o Facebook da Marta também, né, Marta? Ótimos depoimentos, ótimos depoimentos. E, então, esse canal de você poder conversar com a comunidade, trabalhar temáticas que envolvem desde ética, saúde, ensino, são questões fundamentais para a gente poder melhorar nossa sociedade como um todo. E esses, como eu falei, o Watch Party está ao vivo, você recebe notificação, é muito rápido, né? Então, a velocidade que as lives conseguem chegar até o público é fenomenal, né? Aqui no caso do Centro Ideia, até então eles não tinham uma página no Facebook, e nós criamos uma página no meio de março, mais ou menos, tá? Em questão de um mês, foram mais ou menos 710 seguidores. Isso num contexto, quer dizer, de professores, né, da universidade principalmente, né? Então, quer dizer, é muito rápido. Se você pegar uma página, um blog, não chega nessa velocidade, né? Então, você poder fazer essa nossa conversa aqui no Zoom e transmitir no Facebook, e depois isso ficar gravado lá. E aí as pessoas não só estarem interagindo ao vivo, mas interagindo posteriormente, e aí a gente poder retornar depois naquele vídeo que vai ficar no Facebook, né? E também estar respondendo, porque tem gente que vai talvez interagir com a gente depois desse momento ao vivo. E aí a gente pode estar discutindo, trocando ideias, preparando outras lives, né? No exemplo, eu acabei de, né, não sei se podia fazer isso, mas eu compartilhei essa live aqui para fazer o nosso teste de compartilhamento público, e algumas pessoas já começaram a curtir, ó. Eu já tenho vários colegas aqui, ó, de Portugal mesmo, ó, curtiu um vídeo que você compartilhou, né? Uma outra colega do Brasil curtiu o vídeo. Ou seja, no tempo que a gente está falando aqui, a gente começa a ter dezenas de pessoas que estão vendo, que começam a compartilhar. Dependendo da temática, isso pode virar milhares, né? Aquelas temáticas mais, como eu brinco, que atiça fogo, né? Agora mesmo nós temos 11 pessoas ao vivo. E essas pessoas podem ir interagindo, fazendo um likezinho, fazendo um joinha. E aí, por exemplo, eu estou falando com vocês, acompanhando aqui na live, então eu consigo ver as interações que as pessoas estão tendo. Então começa a sair lá, ó, um felizinho, uma risadinha, um joinha. E isso vai nos dando também um feedback de como é que está a nossa conversa, né? Quer dizer, o que a gente está falando, está tendo uma boa interação? Não está tendo uma boa interação? E aí, pelo sistema de chat, do fórumzinho que fica embaixo, é possível também acompanhar se está tendo alguma pergunta, se está tendo alguma dúvida. Então, ou seja, é uma ferramenta de comunicação rápida, fácil, tá? Nós estamos usando o Zoom aqui, mas pensa, você, professor, com o seu celular, você consegue pegar e transmitir. Basta ter uma webcam. Mesmo que a conexão não seja tão boa, é possível você transmitir com uma resolução menor. Então, assim, os recursos são poucos para você ter que fazer uma live. Não gasta praticamente nada, né? E o segundo ponto também interessante é que, pensando na realidade que muitos alunos ainda têm uma demanda por ter uma conexão melhor ou por ter um plano de dados melhor, tem gente que tem um plano de dados limitado. Muitos planos, pelo menos no Brasil e aqui em Portugal também, eles incluem, por exemplo, as redes sociais. Então, eu fazer uma live e transmitir para o aluno por meio de um Facebook, quer dizer que ele não vai ter que gastar o pacote de internet dele. Quer dizer que ele pode usar esse pacote que já está imbuído no plano dele,
E isso é um benefício, pensando que nem todo mundo tem um plano ilimitado de internet, né? Se eu faço no Zoom, o aluno vai ter que baixar o Zoom, vai ter que usar o pacote de dados dele para poder fazer o streaming do Zoom. Então, quer dizer, aí é uma vantagem técnica do ponto de vista de dados, principalmente quando você não tem um dado, um pacote de dados tão legal. Então, são alguns pontos que eu começo nessa nossa conversa a destacar. Então, os pontos da velocidade, da compartilhamento, isso pode ser um vídeo privado, pode ser um vídeo público, e essa questão técnica que eu ressaltei. E aí agora eu passo, né, a palavra para a professora Marta, ela vai conversar um pouquinho, depois a gente faz o nosso bate-papo. Legal. Bom, boa noite aí para o Gabriel, né? Boa tarde para nós. Tem essa diferença, né? A gente ainda aqui está tem um solzinho ainda, né? E quero agradecer pelo convite, né? Pela mediação do Eric e a todos que estão assistindo a gente. Eu quero dizer primeiro que sempre que eu vejo o Gabriel, eu não consigo não lembrar que o sobrinho do Gabriel foi um aluno meu do ensino médio, o Rodrigo, não é isso? E muito querido. Eu, como uma professora do ensino médio durante muitos anos, tenho uma paixão enorme, né, pelos meus alunos, e sempre que eu vejo o Gabriel, eu lembro... É Rodrigo, né, Gabriel? Seu sobrinho? Né? Então, eu sempre tenho um carinho muito grande. Você me remete a bons tempos de sala de aula, né? E, sim, não tenho muito que contribuir para essa fala da tecnologia. Eu, antes de começar aqui, falei que eu ainda brigo bastante com a tecnologia, mas eu tenho usado o Face, né, como o Gabriel falou, tenho tentado trabalhar com a live no Face e tem dado certo, né? Não apenas para as aulas, eu tenho usado a live, por exemplo, para mandar recado para os alunos, para ler poesia para eles, para indicar livros para eles, né? Para saber como é que eles estão. E acho que a minha contribuição aqui, que eu queria que a gente pensasse um pouco, é como a gente pode transformar essa tecnologia em algo que nos ajude a entender e a lidar com esse mundo que está se desenhando para nós, né? Quando eu vim para cá, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é importante dizer? O que é que eu posso dizer, né? Dizer sobre o nosso papel enquanto universidade. Eu fico pensando muito nesse cenário que está se desenhando e que já vem há algum tempo, que tem um filósofo francês chamado Gilles Lipovitsky. Ele usa dois termos. Um é que a gente vive a chamada felicidade paradoxal, né? Onde tudo parece muito fácil, né? Em que a tecnologia nos aproximou aparentemente, em que a possibilidade de aprender, ou a possibilidade de consumir, ou a possibilidade de consumir, inclusive, um produto chamado felicidade, né? Vendido pelas tecnologias, ele tem crescido cada vez mais, né? Mas ele diz assim, é uma felicidade paradoxal, porque a gente vê, na nossa universidade, inclusive, os nossos alunos passando por processos de angústias muito grandes, né? E trazendo novos problemas para dentro da universidade, problema no sentido positivo, né? Problema no sentido de desafios que a gente tem que pensar, né? Então, o Lipovitsky fala que a gente vive hoje uma era repleta de alternativas, de opções, né? Uma liberdade que nos joga num processo também de vazio muito grande, é um vazio cheio de coisas, né? E eu fico pensando no papel da universidade nesse processo e como é que a gente pode usar a tecnologia não só para estar transpondo o conhecimento, que é extremamente importante, né? Quer dizer, a universidade continua produzindo conhecimento, essa facilidade da tecnologia permite que a gente esteja mais próximo dos nossos alunos, que a gente entre na casa dos nossos alunos, né, para debater questões da ciência, do conhecimento técnico, mas eu acho que a gente precisa também pensar num outro desafio, que é como a gente vai lidar
enquanto universidade, com um conhecimento público, mas que não é mais um conhecimento só da transposição da ciência, mas de uma reinvenção da ciência. Né? Como é que a gente, você estava falando, né, Gabriel, você usou um termo aí da questão das experiências, né? Então, como é que a gente vai levar em conta as inúmeras experiências que os alunos trazem para dentro da universidade e que nós, professores, nós precisamos começar a entender que essa universidade se transformou e continua se transformando, não só do ponto de vista tecnológico, né, mas como a gente precisa usar essa tecnologia para extrapolar o muro da universidade e o pensamento restrito de uma universidade que pensa a ciência, muitas vezes, como algo restrito aos acadêmicos e aos intelectuais que estão dentro dela. E eu acho que esse é um momento, né? Eu acho que há um bom tempo a sociedade está sinalizando para nós que nós precisamos ter a humildade de sair da universidade usando essas tecnologias para conhecer as demandas dessa sociedade, as demandas dos nossos alunos, o que é que eles estão pedindo para nós. Né? Nós temos hoje uma sociedade com muito medo, eu tenho falado com os meninos pelo Face, né, pelo WhatsApp, e uma palavra que eles usam demais é a questão do medo. Né? Eles estão com medo. Como é que nós, enquanto universidade, nesse distanciamento todo, como é que a gente vai usar essas tecnologias para produzir um conhecimento que leve aos nossos alunos e à nossa sociedade um pouco mais de, eu não sei se serenidade, um pouco mais de autonomia, né? Como é que a ciência, em todos os campos, pode contribuir para que a gente amenize os medos e as angústias e este vazio cheio de coisas, né, que a sociedade tem vivido. Então, eu penso que a tecnologia ela pode nos servir para construir um conhecimento cada vez mais público, e público não só no sentido de ampliar, né, não é só ampliar a audiência, não é público porque vamos ampliar aqueles que vão assistir essa live ou tantas outras, mas público no sentido também da escuta, da participação, né, da construção de um conhecimento coletivo, acadêmico, mas que saiba reconhecer os saberes que estão fora da universidade, né, as demandas e as dores que estão fora da universidade. Eu acho que a gente vive um momento extremamente delicado e nós precisamos, né, eu penso que esse encontro aqui sirva para a gente pensar também como é que a gente vai construir caminhos usando a tecnologia para acolher esta sociedade que está aí. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Que temas a gente pode estar pensando em levantar? Né? Temas tradicionais, mas temas também que saibam inserir novas demandas, né? Que saibam inserir novas preocupações. A universidade, ela, cada vez mais, ela tem que ter um caráter público mesmo, mas público na sua dimensão mais universal, né? Que ela se faça, de fato, uma universalidade, né? Pensando na tecnologia, mas pensando como essa tecnologia pode servir a essa coletividade, como é que essa tecnologia pode humanizar a universidade, né? Então, isso que eu acho que a gente podia pensar juntos, né? Então, que temas a gente pode estar pensando aqui, que construções, né? Esses formatos todos que o Gabriel citou, né? E que eu desconheço e que eu fico encantada, né? Como é que a gente pode aliar tudo isso ao nosso conhecimento acadêmico e aos conhecimentos todos que estão fora da sociedade, mas que estão demandando da universidade um papel mais público, mais humano, em que a ciência seja humanizada. Né? Então, acho que é isso. Não sei o que o Gabriel pensa dessas questões, né?
como é que a gente pode estar pensando juntos isso, né? O que você acha, Gabriel? Marta, eu falo que eu sempre gosto das suas intervenções e contribuições, porque sempre traz uma visão social e extremamente importante para a universidade, né? Eu falo que, assim, dentro da área da tecnologia que eu tenho trabalhado, uma política, uma cultura que vem se trabalhando cada vez mais é a política que a gente chama de política dos recursos abertos, política do que a gente chama de Creative Commons, política do conhecimento aberto, e isso vai de encontro do ponto de vista fundamental do que você tem falado, que é o quê? Não é só aumentar a audiência, é você, por exemplo, quando eu tenho um recurso aberto, é algo que eu soltei um material, mas alguém de outra da comunidade pode reconstruir esse material, pode voltar, ele é coautor. Então, é uma ideia de que o conhecimento, ele não é da universidade. O conhecimento, ele é da humanidade. Né? Então, essa ideia do conhecimento livre é algo muito forte que vem trazendo cada vez mais, que vem se, eu acho que enraizando nas universidades, e de que o conhecimento ele é construído em conjunto. Né? Não se tem conhecimento construído sozinho ou no microgrupo. E quando a gente dá essa abertura da universidade, primeiro, eu acho que é de um ponto de transparência, né? De mostrar o que nós fazemos. Segundo, é de um ponto de colaboração, de mostrar, nós fazemos isso, mas junto com vocês. Então, como que nós podemos trabalhar, eu acho que é um ponto-chave, né? E essas políticas, como eu falei, dos materiais abertos, do Creative Commons, são coisas interessantíssimas. E nesse sentido, a live, né, você trabalhar, como a gente está fazendo aqui, um evento, entre aspas, acadêmico, mas num espaço público, num espaço onde qualquer um pode entrar, qualquer um pode chegar lá, pode comentar. Se ele começar a não gostar, ele pode manifestar, né? E assim como eles podem também começar a reorganizar esse espaço, né? Então, se você tem um grupo, por exemplo, no Facebook, os próprios componentes daquele grupo podem criar lives. Então, não é só você que pode criar isso. Então, você pode partir da proposição deles e eles também, ó, nós temos uma ideia, nós queremos dialogar sobre isso, né? Então, pensando nas temáticas críticas de hoje, né, com relação à ética e à saúde, né? Nossa, daria uma live fantástica, né? E de se discutir e de uma forma aberta e pública e colocar os dois lados, porque eu entendo que raramente só um lado está certo, né? E a questão é, o que a comunidade traz e o que a universidade traz? Vamos debater isso e não falar eu estou certo ou eu estou certo. Vamos debater, vamos ver, quer dizer, quais são os argumentos, quais são o que está por trás do que está passando. Você falou, a questão do medo, a questão do isolamento, a questão da separação, e como que a gente pode usar essas tecnologias, como as lives, né? Tem no Facebook, tem no YouTube e outras ferramentas, mas para poder criar um canal de comunicação. Então, a live como um canal de comunicação, né? E eu acho que são temas assim também, acho que a gente precisa trazer urgentemente novos temas, né? Então, assim, por que não usar a live para discutir? Então, como eu falei, a questão do medo, a questão do amor, a questão das utopias, a questão da felicidade, né? A gente precisa reconhecer que estes outros temas são, sim, temas a serem estudados e a serem vistos do ponto de vista da comunidade e da academia, porque a gente, às vezes, eu sinto, não sei, né, se você sente, mas eu sinto muitas vezes que a academia, ela menospreza certos temas como se eles fossem secundários, né? Então, falar, por exemplo, de um tema como a felicidade, né, parece, não é uma bobagem, porque a ciência, quando ela foi pensada no século XVIII, ela foi pensada como um caminho para a felicidade, né? E depois, no início do século XX, a década de 40, o nazismo e o fascismo trouxeram a ideia de que a ciência ela não traz só a felicidade, ela pode trazer uma série de malefícios e destruição, né? A ciência não é algo neutro, né? Ela é uma construção coletiva, como você também falou, e a gente precisa discutir isso, né? Então, o que é essa ciência em relação à felicidade? O que é a ciência
pensando os corpos dos nossos alunos, a juventude, né? A insegurança, a ciência nos ajudando a pensar esse futuro incerto, a ciência nos ajudando a pensar o passado para que a gente se entenda nesse presente todo e possa projetar futuro, né? Então, nós estamos vivendo um momento em que a ideia do futuro é distópica, né? Ela tem sido triste, né? Eu fico assim muito triste. Eu falei do teu sobrinho porque eu sempre me lembro, né, de eu dando as minhas aulas lá atrás e prometendo entre aspas aos alunos que o futuro seria muito mais bonito, né? Que seria um futuro muito mais em que a ciência seria muito mais humanizada. E daí a gente chega nesse momento e vê o sofrimento dos nossos alunos. Esse futuro humanizado ele ainda vai precisar muito da nossa contribuição, muito da ciência, né? Então, assim, eu acho que é uma ideia sensacional quando você dá esses caminhos, né? Que é isso, são caminhos que vão facilitar a nossa aproximação e a nossa valorização da vida, né? Enquanto cientistas humanos, ou biológicos, ou físicos, ou matemáticos, né? Essa gama enorme, e mesmo que não sejam cientistas, que sejam os poetas, que sejam os artistas, né? Que a gente pare de hierarquizar as contribuições, né? E que a gente possa usar esse caminho da tecnologia para algo que engrandeça a universidade, que qualifique a vida das pessoas e que ouça os nossos alunos e que ouça as comunidades que estão ao redor, né? E que a gente se ouça como amigos também dentro da universidade, né? Nossa, eu penso que a gente talvez tenha chegado aquele momento em que a tecnologia nos sirva para humanizar o mundo, né? Só que a gente precisa acreditar nisso e a universidade precisa acreditar nisso, né? Professores, sem querer interrompê-los, posso ler uma pergunta que foi feita aqui no chat? Pode sim. Tá. Então, a professora Renata Barros, da Unifran, ela diz o seguinte: concordo com o que disseram, mas enfrentamos nesse período de distanciamento social forte concorrência com as lives populares de cantores sertanejos e de humoristas. Como a universidade pode lidar com essa concorrência? Quem de vocês gostaria de respondê-lo? Cada um pode responder um pouco, mas a pergunta é interessante, mas eu acho que o primeiro ponto-chave se a live é para falar de uma coisa batida, ou uma coisa que não traz conexão com a realidade do aluno, eu acho que ela perde um pouco do sentido e realmente ele vai preferir assistir a live do cantor, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é pensar, quer dizer, o que você vai fazer com essa live, né? Que tipo de tema, como vai ser essa proposta. Uma segunda questão, aí não no aspecto da construção da proposta, mas no aspecto dos horários, né? É também tentar pensar quais horários que essas lives, geralmente, de artistas estão passando, e tentar não colocar elas em momentos simultâneos. E o terceiro ponto é criar uma rede de mobilização. Então, se você vai fazer uma live que você sabe que já é de interesse de algum grupo de alunos ou de grupos que você conheça, você pode mobilizar essas pessoas para que, durante a sua atividade, as pessoas comecem a curtir, a assistir, porque quanto mais pessoas curtirem e assistirem, maior vai ser o impacto disso para os outros usuários dentro do sistema também, né? Mas é claro, não dá para fazer milagre, mas a gente consegue criar algumas estratégias para tentar chegar mais junto dessas pessoas, né? Eu acho que é bem isso, né, Gabriel? Eu acho que uma coisa que você está falando é fundamental é ouvir os alunos, né? Quer dizer, ouvir a comunidade, o que é que eles estão demandando. Então, é um pouco deixar aquela nossa conduta sempre pretensiosa de que a gente é que vai dizer ao outro que o outro tem que ouvir, né? E muito pouco a gente ouve o que é que o outro está demandando, o que o outro quer ouvir, mas não no sentido da gente agradar, não no sentido, né, da simplificação e de cair
no mesmo discurso onde tudo é igual, né? Assim, eu lembro quando eu dava aula no ensino médio, e a grande angústia dos professores era como é que a gente vai concorrer com a televisão, né? Não tinha ainda a internet, né? Era essa questão. Como que a gente vai concorrer com a televisão? Não, eu acho que a gente não concorre com ninguém, nem com a televisão, nem com os cantores, nesse sentido que você falou, né? São coisas diferentes, são preocupações diferentes. Eu não tenho que fazer uma live, como eu não tinha que fazer uma aula, igual a uma apresentação de televisão, né? A nossa discussão não é um espetáculo, né? Porque o espetáculo ele fica na forma e perde no conteúdo. Então, assim, o aluno quer ter o espetáculo, ele terá acesso ao espetáculo, né? Nós vamos criar caminhos que não necessariamente sejam espetaculosos, mas que também sejam importantes e interessantes a esses alunos, e que quando eles participem, eles saibam a diferença, né? Eu não sei cantar, não vou cantar nada sertanejo, eles vão desligar se eu cantar. Então, assim, a gente não tem que pensar que está concorrendo com eles, são coisas diferentes, né? O que a gente precisa fazer é isso que, né, eu concordo com o Gabriel, criar redes de interesse, né? E ir ao encontro dessas redes de interesse. Eu acho que é assim que a gente pode contribuir, né? Então, assim, não concorrer, nós não vamos conseguir concorrer, porque são coisas diferentes. E aí, eu estava falando do Lipovitsky, o Lipovitsky fala assim, que a gente vive uma sociedade da hipermodernidade, né? Então, ele diz assim, o que é essa hipermodernidade? Uma sociedade que não perdeu os caminhos tradicionais de conhecimento e nem valores tradicionais, mas, ao mesmo tempo, traz novos valores, né? Então, assim, como é que a gente consegue, enquanto universidade, conjugar esses velhos valores? E o que são esses velhos valores para o Lipovitsky? Os velhos valores do amor, da amizade, dos direitos humanos, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar esses velhos, né, velhos, entre aspas, valores, também conjugados com novos valores de consumo, de individualismo, né, de medo, de insegurança, de paixão. Como é que a gente pode conjugar isso tudo? Né? E a universidade, enquanto conhecimento acumulado, sistematizado, tem este papel, essa contribuição de organizar esta reflexão sobre isso. Então, por isso que a gente não vai concorrer com o entretenimento, porque o nosso objetivo não é o entretenimento, mas é promover a reflexão sobre o entretenimento, né? Promover a reflexão sobre a dor, promover a reflexão sobre o individualismo, o consumo, o amor. Então, nós temos um outro papel que não é o entretenimento, né? Agora, isso não nos impede de tocar o nosso aluno, né? De fazer com que o nosso aluno tenha o prazer também de conhecer, né? Há prazer em conhecer, não há prazer só no entretenimento, né? Eu penso isso. Verdade. Sim. A professora Giovânia, da Unifal, ela também faz um comentário e duas perguntas que eu vou ler para vocês. Com o isolamento social, as atenções têm se voltado para o potencial da educação mediada por tecnologias. Nesse contexto, a substituição das aulas presenciais por ensino remoto se apresenta como a grande panaceia para resguardar a normalidade dos períodos letivos. Aí ela faz duas perguntas, né? Como aproveitar o grande potencial que a crise atual abre para ressignificar o ensino sem abrir mão da qualidade necessária à efetivação do direito à educação? E uma segunda, como que as lives podem contribuir nesse processo? A pergunta é boa. Eu vou começar aqui citando um autor, um filósofo da tecnologia, chama Andrew Finberg. E o Andrew Finberg, ele começa a discutir sobre o fetiche da tecnologia, onde se discute, como a Marta já tinha falado, né? A ciência não é neutra e a tecnologia não é neutra. Então, você usar a ciência ou você usar uma tecnologia sem olhar para esse lado, de certa forma, muitas vezes é perigoso, né?
E o segundo ponto é que nesse tópico que ele aborda do fetiche da tecnologia, é que muitas vezes virou, como você falou, uma panaceia, é a moda, eu vou usar. Então, é o cuidado que nós temos que ter nesse momento de simplesmente não transpor o que nós fazíamos no presencial para a distância. Então, eu faço uma aula ao vivo ou faço uma live, dou exercício para o meu aluno e no final ele entrega um trabalho. Então, eu entendo que aí a primeira pergunta, né, como aproveitar o potencial dessa crise, é pensar que agora a gente tem uma oportunidade única para repensar não só a questão do uso da tecnologia, mas a questão das metodologias de ensino, a questão do objetivo da educação. Quer dizer, para que nós temos um curso, uma disciplina? Quer dizer, quais objetivos que a gente tem como universidade? E aí repensar, quer dizer, o modo que eu fazia antes do presencial, será que ele era o melhor? Então, eu não estou falando de tecnologia, eu estou pensando em questões didáticas, né? Em questões de eu pensar em como eu estruturava, né? E agora, nesse momento que eu vou fazer a distância, eu vou pensar, tá, então já que eu vou usar tecnologias, em vez de eu transpor, vamos pensar um pouquinho, tá, o que eu posso mudar no jeito de trabalhar o ensino e aprendizagem? Como que eu posso tirar o melhor proveito dessas tecnologias? Como a gente falou, a live não, né, como um instrumento, eu gosto de falar que são instrumentos culturais de mediação, né? Ela faz a mediação desse processo. Então, essa ressignificação é pensar que esses instrumentos fazem a mediação. Mas a mediação de quê? Né? A mediação de quê que é o ponto que eu acho que a gente tem que repensar, e é um ponto que é o momento da gente poder parar e olhar para o nosso processo educacional e aprimorar ele, né? E aí, nesse sentido, a live, ela pode criar esse canal, como a gente falou agora há pouco, de aproximação do aluno, de abertura, porque muito do que a gente trabalha em sala de aula, eu posso fazer público. Eu não preciso fazer escondido, né, com um brinco em sala de aula por 4 paredes. Eu posso fazer público, né? Então, as pessoas também olharem o que está acontecendo. E aí, o ponto que a gente falou agora há pouco, de trazer dos alunos também, para eles para discussão. Eles também como propositores dessas lives, e não só a gente. E aí, nisso, eu já passo para a Marta para continuar a nossa discussão. Eu concordo, eu acho que é isso mesmo, é um meio, né, que não vai substituir, porque não é o meio em si, né, que é a garantia da melhor ou pior qualidade, né, da relação na educação. Eu acho que a live não substitui a aula presencial, ela é uma outra forma, né, de se pensar essa relação, jamais vai substituir, né, como é que a gente pode substituir o olho no olho, né, o afago, o abraço, a cara do nosso aluno, né? Então, é lógico que não vai substituir, e assim, a live, essa ideia, né, da tecnologia como substitutiva da aula presencial, ela é perigosa, porque ela pode dar pano para muita gente que defende que o ensino à distância é um modelo, né? E a gente tem, inclusive, sabe-se que quando começou essa questão que não era o ensino à distância, era o regimento especial, né? Mas que acabou sendo chamado de ensino à distância, muitas empresas acabaram oferecendo seus serviços para universidades, né? Para fazerem essa mediação. A gente sabe que existe hoje empresas interessadas, e a gente está vendo o Brasil todo, né, principalmente nas universidades particulares, esse crescimento do ensino à distância, né? E aí sim vira uma panaceia de achar que o ensino à distância é igual ou é melhor do que o ensino presencial, né? Então, isso para mim é perigoso, né? E acho que o que o Gabriel falou é fundamental. Não é melhor, não é igual, é outra forma, é uma forma da gente pensar outros caminhos e repensar o nosso ensino presencial, né? Eu concordo plenamente, são coisas diferentes e a tecnologia não pode se tornar a principal coisa, nem a tábua de salvação de ninguém, né? Se a gente for por esse caminho, na educação, a gente está se equivocando bastante, né? É um caminho muito bacana, que a gente está se redescobrindo e se reinventando, né? Mas nada substitui aquele encontro bom presencial com os nossos alunos, né?
e que precisa ser repensado também, né? A gente não vai ser igual mais depois disso, né? Exatamente, quer dizer, o mundo como um todo está mudando, né? E por isso que eu gosto de olhar a tecnologia como instrumentos, né? Então, quer dizer, você repensar o uso e as formas de instrumento, mas sempre lembrando que são instrumentos. Nós somos humanos, né? E esse contato é importante. E é nesse contato, por exemplo, que eu olhando aqui o chat aqui do pessoal, né? Você começa a ficar motivado, porque você vê lá, ó, Giovana, Gisele, Renata, André, dois Andrés aqui que já tiveram presentes, o Marcos, Denizar, a Érica, Viviane, um monte de pessoas entrando, comentando, e aí você começa a sentir o carinho da pessoa, são as angústias, são as dúvidas, e eu falo que mais que a gente está conversando é esse contato com eles, né? Quer dizer, como é que as pessoas estão se sentindo? Que angústias que elas estão trazendo, né? Até um pouco do que o Marcos trouxe aqui de dúvida aqui que em relação a se não poderia a live virar nada mais do que uma reprodução do que já se faz na IFE, é um pouco aquela ideia que eu falei das transposições, né, de você começar a transpor o que você faz exatamente no presencial, fazer exatamente na distância, sem usar os recursos, né? Então, eu vou dar um exemplo diferente aqui na Universidade do Minho. Toda quarta-feira estamos com um momento de partilha chamado Partilhando Ideias. Esse você ia gostar, Marta. E nesse Partilhando Ideias é um momento aberto para a comunidade. Então, assim, participam professores, participam alunos, e aí é posto temáticas. Essas temáticas, tem perguntas norteadoras que são enviadas para as pessoas previamente. Elas entram na partilha, inicia-se uma apresentação pelo mediador, né, geralmente o coordenador do Centro Ideia, e aí depois as pessoas são organizadas em salas, elas discutem, elas debatem, partilham, dependendo do caso, suas angústias, suas tristezas, suas dificuldades, e depois isso, de alguma forma, tenta se sintetizar a partir do moderador, que volta para uma sala onde faz uma partilha mais global. Então, quer dizer, não é uma apresentação de auditório, é uma ação mais dinâmica, onde as pessoas estão ali para falar, para ouvir, para interagir, né? Então, é realmente, né, ter esse cuidado, Marcos, para não virar um auditório, porque senão realmente deixa de ter a ideia das potencialidades que tem as ferramentas, né? Eu fico pensando, Gabriel, que a gente, como professor, então, né, como universidade, precisa urgente conhecer esses mecanismos todos, né? Essa situação nos levou a pensar que a gente não pode abrir mão dessas tecnologias, né? Elas não vão substituir, mas elas são fundamentais, né? Colocou todo mundo assim meio na parede, e agora, meu amigo? Né? Isso é ótimo, eu acho que a universidade precisa pensar isso, inclusive, né? Sim. Eu posso fazer uma pergunta minha mesmo? Como que vocês enxergam a questão do acesso, né? A gente aqui na Unifal, o nosso Conselho Superior, ele interrompeu o calendário acadêmico e em uma reunião do Consune, um dos argumentos apontados como fortes para essa interrupção é que nem todos os estudantes tinham acesso à tecnologia, à própria internet, ao computador, né? Ou conhecimento da tecnologia. E mais, mesmo que alguns tenham, alguns não têm condições emocionais plenas diante da pandemia mesmo, né? Ou são arrimos de família, ou têm idosos em casa, pessoas doentes ou potencialmente doentes, e que tiram eles realmente da sua condição emocional normal. Mas puxando mais para a questão de acesso, né? Condições de acessar a internet, uma banda larga, velocidade de condução, isso não é igual para todo mundo. Aliás, é muito desigual no nosso país. E é diferente, inclusive, a relação desses estudantes com a tecnologia com relação às suas diferentes idades. Os alunos universitários têm uma relação com a tecnologia, agora estudantes de ensino médio, né, igual a professora Marta tem bastante experiência, ensino fundamental e até da educação infantil, estão se vendo obrigados, nesse momento, a lidar com essas tecnologias. Como que vocês enxergam essa restrição do acesso à tecnologia por parte de alguns estudantes e como que isso pode prejudicar
na formação deles, uma vez que muitos calendários continuam e muitos cursos continuam, como se todos tivessem equidade de acesso e condições de cursar as disciplinas. Professor Gabriel. Essa pergunta é bem boa e eu vou dar, a partir disso, alguns exemplos. Hoje, nós tivemos uma reunião de partilha de experiências entre a UMinho e a Unicamp sobre como é que está a situação, né, no atual momento do Covid, do ensino. E primeiro eu destaco a fala de um aluno, que é o presidente aqui vamos dizer, do diretório estudantil, tá? E ele falou assim, eu vou falar mais ou menos o que ele falou, é assim, nós passamos a ver o aluno que estava invisível. Porque, na verdade, ele já tinha problema de acesso, ele já tinha problema de falta de computador, e parece que só agora que a gente está vendo que ele tinha problema de acesso. Era um aluno que tinha que chegar mais cedo para a universidade para usar computador e internet na universidade, que ficava até mais tarde na universidade para poder usar a internet e computador na universidade. E, quer dizer, ele já tinha que aumentar uma jornada dele, já tinha que se desdobrar para conseguir fazer os trabalhos que eram exigidos pelos professores, porque não tinha esse recurso, né? Então, esse é um ponto inicial, que a gente tem que parar e olhar para essas pessoas, porque eles sempre estiveram aí. E agora, isso está, assim, explodindo, né? Segundo ponto, se isso é uma questão que nós temos que olhar tanto como uma instituição, como grupo de professores. Então, o que a Universidade do Minho ela optou por fazer? Um dos pontos foi alargar o calendário acadêmico. Então, dar mais tempo para as atividades, né, vamos dizer, serem concluídas. Eu acho que foi quase um mês de atividade a mais, entendendo que as pessoas, sim, têm dificuldades, sim, têm que dividir computador. Com relação ao acesso, também aqui, apesar de ser Europa, um número significativo de alunos manifestou que não tinha equipamento, não tinha internet. O que foi feito? A universidade, junto com o diretório de estudantes, né, montou uma arrecadação de computadores e tablets, coisas do gênero, arrecadaram mais de 200 máquinas, essas máquinas foram doadas a esses alunos. E eu brinco que assim, nossa, eu antes de vir para cá, eu mesmo deixei um notebook na casa de uma professora para ela doar para o pessoal da praça, né? Quantos de nós não temos máquinas que são passíveis de serem usadas ainda de uma forma mediana e está parada, né? Segundo ponto, a universidade aqui também ela fez uma negociação com as empresas de telefonia para promover esses cartõezinhos de internet para os alunos. De forma similar, a Unicamp também fez. Então, a informação que eu tive hoje é que eles emprestaram tablets, emprestaram notebooks, eu não sei se houve doação, acho que foram empréstimos, né? E eles chegaram a mandar para os alunos que tinham pouca condição financeira o cartão de internet. Disse a professora hoje que chegaram a mandar até para aluno na Amazônia, por correio, para chegar na cartinha à casa dele, para ele poder conseguir usar a internet. Então, não tem como querer exigir dos alunos que eles façam uma atividade virtual se você não dá condições. Então, a gente tem que pensar em como trabalhar isso, né? E não só como instituição, mas como comunidade. Então, você é aluno, você está numa república. Quer dizer, como é que você pode ajudar os seus colegas? Agora, eu entendo com certeza que isso é agravado, no caso do Brasil, principalmente para o ensino fundamental, né? Quando você fala em Fundamental 1, Fundamental 2, é uma outra realidade. Aí eu falo que algumas coisas podem ajudar, mas eu acho que a gente teria que olhar com uma forma muito mais profunda na atual condição do que meramente jogar para eles o ensino à distância, sem olhar para esses lados todos, né? Eu concordo plenamente, acho que é isso mesmo. Acho que esse processo todo revelou aquilo que... o Foucault usa uma expressão que eu gosto muito, Michel Foucault, que é ver o visível, né? Quer dizer, está aí, a gente não vê. Né? Já estava aí essa desigualdade, né? Havia essa ilusão de que a tecnologia é para todos, a modernidade, com muitas aspas, é para todos, né? E aí a gente passou a ver o que estava visível, que é o problema desses meninos todos, né? Vários alunos, eu acho que todos os professores passaram por isso, né? Vários alunos escrevendo numa angústia tremenda, numa ansiedade, né? Como é que eu faço? Quer dizer, e aí a gente percebe que a tecnologia que deveria ajudar aumentou a angústia desses meninos, né? Eu acho que
ficou mais visível ainda para eles o quanto eles estavam excluídos desse processo, né? Então, enquanto eles estão dentro da universidade, podem usar o computador da universidade, tudo bem. E aí, quando eles não estão, né, ficou muito mais evidente essa exclusão deles. E eu acho mesmo que não há condições de a gente vender essa ideia, né, como a gente está vendo por aí, de que não vamos parar, somos comprometidos e, portanto, o ensino à distância é a solução. Não é, né? Porque se a gente está deixando gente para trás, se alguém está ficando para trás, nós não estamos dando conta daquilo que a gente se comprometeu a fazer. Né? Se tem aluno para trás, seja na universidade, seja no ensino, como você falou, no ensino fundamental, na periferia, né? Como é que você vai garantir que esses meninos... Né? Você não vai salvar ninguém. Eu acho que isso tudo serve para a gente começar a ver o visível. Né? Ou aquela expressão do Rubem Alves maravilhoso, ter olhos de ver. Né? A gente não tem olhos de ver. Precisamos começar a prestar atenção nesses problemas que vão além da tecnologia. A tecnologia é só a ponta do iceberg que está mostrando para nós que tem, né, tem muito mais problemas por aí e que por isso que a universidade precisa pensar nisso, né? A gente pensa no conhecimento que o nosso aluno deve consumir e esquece muitas vezes que o nosso aluno é o próprio conhecimento sobre o qual a gente deveria também se debruçar. Professores, nós já estamos encaminhando para o final da nossa hora, a nossa 1 hora de conversa, e nesse finalzinho, para que vocês tenham oportunidade de fazer suas considerações finais, eu venho trazer aqui comentários, né, da professora Geovânia e também do Marcos Neri, né, que vem falar sobre formação inicial de docentes, formação de professores. Né? A Geovânia diz que, como professores, nós não somos formados para responder a essas demandas que aí estão. Como formadores de professores, nós tendemos também a não formar os futuros profissionais para isso. Penso que o tema da relação entre comunicação, tecnologias e educação precisa ser assumido com seriedade na formação inicial e continuada de professores com urgência. E o Marcos, ele completa uma provocação para os cursos de formação inicial de docentes, né? Com a temática está presente dentro, como a temática está presente dentro do currículo deste curso. Os currículos se silenciam sobre essas questões, né? Então, eles tocam nesse assunto de formação de professores. Os nossos licenciados, como estamos formando eles para esse novo mundo, quer dizer, não estamos, né? Mas como podemos formá-los para esse novo mundo que se mostra? É bem realmente, a gente tem que pensar nisso mesmo, porque se a gente for olhar a formação dos licenciados de um modo geral, pelo menos na nossa Universidade Federal de Alfenas, quer dizer, o que a gente tem trabalhado das tecnologias digitais? E aí eu gosto de colocar um autor, que é o José Armando Valente, da Unicamp. Ele é um dos pioneiros da informática no Brasil, trabalhou com formações de professores, e uma coisa que ele fala importante é o quê? É a formação sua durante a prática. Então, não é você, alunos, vamos fazer uma aula sobre live, vamos fazer uma aula, mas assim, na minha prática, se eu trabalho com os alunos, usando as tecnologias de um modo diferenciado, de um modo reflexivo, de um modo que traz a cultura digital para essa questão da universidade e comunidade, o aluno está vivenciando isso, né? E não eu falar para ele, olha, gente, vocês têm que usar as redes sociais para fazer isso, né? Mas você não faz. Então, eu entendo que vira um ciclo vicioso, né? A gente tem problema de formação continuada para os docentes que estão formando os novos professores, os professores que não têm a formação viram professores depois, e isso vira um ciclo. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo. Então, é importante a formação continuada, e aí as tecnologias, eu acho que traz um ponto interessante para a gente poder chegar nesse pessoal, trabalhando essas vivências digitais, né, para eles poderem ter essa prática como a gente está tendo hoje.
E aí eu entendo também que a oportunidade que a gente está tendo nesse contexto do Covid, que é de trazer as pessoas para vivenciarem esses meios. Como a gente já falou, não é uma troca, mas é você pensar em como criar uma conexão para tirar o melhor proveito dos instrumentos que nós temos e para tirar o melhor proveito, no caso, quando a gente voltar às atividades, não vai ser normal, né? Porque o normal, o novo vai ser diferente, mas criar uma nova condição onde você tire o melhor proveito de cada situação. Eu acho que é isso mesmo, né? Quando você fez a pergunta, o Eric fez a pergunta, né? Foi o Eric, né? Que fez a pergunta, que mediu a pergunta. Sobre essa questão de como é que a gente forma novos professores sem pensar nos professores que formam os professores, né? A gente precisa, urgente, dentro da academia, assumir uma postura de mais humildade em todos os sentidos, seja na questão da produção e da exclusividade sobre o conhecimento, não é? Seja sobre as nossas práticas. Muitas vezes, o professor não forma um novo professor fazendo esse debate, porque ele não sabe fazer. Né? Eu não sei fazer. E muitas vezes é difícil para a gente assumir que a gente não sabe fazer. Então, a gente continua persistindo nas nossas velhas práticas que nos colocam em lugar mais seguro, mais confortável. Né? Então, a universidade precisa pensar que a gente, como o senhor acabou de falar, né, Gabriel? A gente é um novo todo dia, mas agora esse novo está mais evidente. Né? Olha, há muito tempo, né, que estão pedindo para a gente se reinventar, né? Mas a gente fica nesse lugar confortável do meu conhecimento, da minha formação, né? E agora a gente precisa pensar que não, a gente tem que se mexer, e não é começar pela formação inicial, é pela formação continuada nossa, né? Nós precisamos ter a humildade para saber que nós não sabemos e que a gente pode vir a saber, né? Coletivamente, estudando junto, pensando junto. Né? Então, precisamos nos mexer urgente. Como estamos fazendo isso? Né? Eu acho que esse bate-papo, como tantos outros que estão acontecendo por aí, né? A gente está vendo as pessoas se mexendo. Isso é positivo, isso é muito bom. Né? Eu imagino que a gente vai ainda incorporar todo esse processo, né? Positivamente. Tirar o proveito da situação, né? Como aqui a gente tem a participação, por exemplo, da Silvana, né? No interior, né? Ainda falta essa formação para tecnologia. E não é só no interior, não, Silvana, é nas capitais também. Então, não fique triste por isso, mas pensar o quê? Que essa formação ela é demanda mesmo, e a gente pode usar esses espaços, né? Um exemplo que eu comentei, eu acho um pouco antes da sessão com o Eric, nós tivemos uma ideia aqui no Centro Ideia, o professor Manuel João Costa, de criar o que a gente chamou de Flipped Webinar. Então, onde são pequenas formações curtinhas, onde se traz uma ferramenta que pode ser usada no ensino, passa-se para quem se inscreveu um vídeo de 5, no máximo 10 minutos, para ele conhecer a ferramenta. E aí, na sessão, quem tiver como dinamizador, ele apresenta a ferramenta, mas em uso. Então, por exemplo, eu falei do CMAPS Tools, que é para criar mapas conceituais. Então, eu falei do CMAPS e fui mostrando como é que eu usava o CMAPS nas minhas aulas. Como é que eu poderia usar esses CMAPS para criar mapas mentais, mapas conceituais à distância, e de forma compartilhada, cocriação, tudo mais. E aí depois ficava um espaço ali de quase metade da sessão para as pessoas dialogarem. Olha, Gabriel, mas na minha aula eu faço isso, como é que a gente pode trabalhar? Ou seja, você começa para ele conhecer a ferramenta, eu apresento, depois você discute. Isso são novas formas de se trabalhar essa formação continuada, e que eu vejo que vai ser muito interessante para atingir, inclusive, o pessoal do interior. Né? Como você falou, que com uma conexão que seja simples, ele vai conseguir acessar. Daí a questão da live, né? No celular, ou né? Seja lá como for, e rápido, né? Porque eu entendo também que as pessoas não têm tanto tempo assim para uma formação longa, mas algo nesse formato, onde você faz a ideia da aula invertida, né? Onde você começa conhecendo, apresenta a aula no contexto de ensino, e aí depois dá espaço para as pessoas dialogarem.
Não só, Gabriel, ó, eu fiz isso e pronto, acabou a sessão. Mas eu deixo espaço. E aí, como é que você pensa em fazer? O que a gente pode fazer? E dialoga em conjunto. Como é que a gente pode chegar em ideias para você trabalhar isso? Então, quer dizer, são novas formas de formação passíveis de serem feitas que eu acho que a gente tem que investir, né? Verdade. Bom, professor Gabriel, professora Marta, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o convite da nossa conversa, pela contribuição de vocês, muito valiosa, né? Vou passar a palavra só para vocês se despedirem, que a gente já vai dar encerramento à nossa conversa. Professora Marta, a palavra é sua. Bom, eu agradeço imensamente essa oportunidade, aprendi muito, a gente sempre aprende muito no diálogo, né? É um momento muito bacana e eu espero que esse projeto se amplie, porque tem muita coisa para ser pensada e sentida junto, né? Então, eu agradeço pela oportunidade. Obrigado. Gabriel? Também queria agradecer demais a participação, né? Eu falo que é bacana conversar e trocar ideias, como a Marta disse, e agradecer ao SEAD, quem não conhece o SEAD, né? O Centro de Educação Aberta à Distância da Universidade Federal de Alfenas, vale a pena ir lá conhecer o Facebook, conhecer a página, o Eric faz parte da equipe, a Giovânia, e todo o pessoal que nos assistiu, né? Agradecer pela audiência, pela participação no chat, pelos likes e tudo mais, gente. Bom, muito obrigado a todos que participaram, os 2 professores, toda a equipe de apoio, e eu espero que a gente possa se ver em breve numa próxima live do SEAD. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite.